Bom, boa noite a todos e a todos. Meu nome é Ivor, né, eu sou coordenador desse projeto de extensão, né, WebMat, Interação e Aprendizagem Online. Ele é um projeto de extensão vinculado e institucionalizado na Universidade do Estado de Mato Grosso e do campus de Nova Chavantina. Esse projeto, ele surgiu, né, com uma ideia de criar um espaço digital de ensino, né, e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa e também de trazer assuntos de utilidade pública, também com os quais, né, a universidade também tem uma aproximação, né, a ideia é essa também. E o recurso de web conferência, com sessão interativa ao vivo, que é o webinar, né, chama, ou live também, ficou muito popular hoje em dia também, nos parece bem interessante nesse momento, né. A equipe, ela é multidisciplinar desse projeto, ele tem tanto estudantes que até conduziram webinars durante esse ciclo, profissionais técnicos administrativos, temos professores, né, e temos convidados externos. O Danilo, que vai conduzir o webinar de hoje, ele é um convidado nosso, da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nós temos também duas convidadas da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, a Laís, que ela é a nossa comunidade de Santa Catarina, hoje saiu o prêmio CAPES, Tese CAPES, e ela foi ganhadora na área de administração, em todo o Que Brasil. lindo, hein? Muito legal. Que maravilha. Estou registrando aqui, Laís, não sei se ela está vendo aí. Então, nesse momento, né, estamos promovendo o nosso segundo ciclo, né, de webinars, né, com a temática Possibilidades Formativas e Tecnológicas em Tempos de Mudança. Ele começou na segunda-feira, agora dia 28, e vai até amanhã, sexta-feira, dia 2, né, de outubro. Em nome, né, de toda a equipe do projeto, né, eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram em nossos webinars e esperamos que acompanhem ao máximo, né, a nossa programação aí. Antes de iniciarmos, né, nosso webinar de hoje, pedimos que sigam o projeto WebMat, né, do Instagram, tá? Depois eu vou postar aí o link para vocês acessarem. Quem não estiver seguindo, pode seguir lá, nós vamos estar divulgando, né, os próximos ciclos. Quando fica pronto o certificado, a gente sempre posta alguma notícia, alguma informação, então é interessante. Nós apoiamos também o projeto Rede Solidária de Luta e Prevenção, né, à Covid-19, que é um projeto coordenado pela professora Renata Brasileiro, da Unemat de Nova Chavantina, né. Esse projeto ele tem a finalidade, né, de arrecadar cestas básicas de alimentos, né, para atender famílias em vulnerabilidade socioeconômica no município de Nova Chavantina, né. No nosso site lá também tem as informações como vocês podem doar. Pode ser em quilo de alimento. Quem não está em Nova Chavantina também pode fazer uma transferência bancária. Eles têm um Instagram, eles fazem uma prestação de contas bem interessante de tudo que eles arrecadam e as cestas que eles entregam, tá? De forma semanal, mensal, é bem legal. Então, nós pedimos para vocês, né, que mantenham o microfone e o vídeo desligados nesse mesmo momento. O Danilo, ele é muito interativo, então, ao final, vocês podem abrir o microfone, podem abrir o vídeo, podemos bater um papo aí ao final, tá? Muito Bom, Igor. Bom. Ainda bem que você falou que pode. Para quem estiver, né, utilizando o celular, a gente pede para usar ele deitado, né? Fica melhor a visualização, né? Os certificados, ele é confeccionado pela PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unemat. Normalmente, eles demoram em torno de 21 dias a 30 dias. Então, a gente espera para vocês um pouquinho de paciência, tá? Mas o certificado sai tudo certinho, tá bom? Aí nós vamos disponibilizar também no site, tá? Esses certificados, tá bom? E também nós temos uma lista de presença, tá? É apenas para controle, para emissão do certificado. Quem não tiver só a fim de conversar conosco aqui, também não quiser preencher a lista, não tem problema. Só que daí a gente, como nós não temos esse controle, também a gente não consegue emitir o certificado, né? Nós tivemos alguns casos no primeiro ciclo, apenas relatando aí. Tá, nesse momento, então, eu convido, né, o Danilo Torini, que ele
Ele é coordenador de pesquisa pedagógica e professor do Laboratório de Aprendizagem da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM São Paulo, mestre em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP, pós-graduação em Educação pela PUC Rio Grande do Sul, e em pesquisa de marketing, opinião pública e mídia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela USP, e membro desse projeto também de pesquisa, né, para conduzir ao webinar aí, como desenvolver sua inteligência interartificial. Danilo, explique para a gente aí, seja bem-vindo, explique para a gente o que é isso aí, e vamos acompanhar você agora. Super obrigado, Ivor. Uma boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite mais uma vez, de estar aqui participando desse projeto que é tão bonito, tão interessante, de troca, né, entre colegas de instituições, de lugares diferentes. Essa é a beleza de um projeto como esse. E, por acaso, num momento de pandemia tão prolongada como a gente está vivendo, em tantas atividades online, a gente tem também a possibilidade de trocar com colegas que estão em lugares tão diferentes. Mais uma vez, super obrigado. Gente, como o próprio Ivor falou, a ideia é a gente fazer um grande bate-papo aqui. Então, por favor, se vocês quiserem ir contribuindo no chat, mas depois também que a gente passar por alguns pontos, se quiserem abrir o microfone, fiquem super à vontade. A ideia é que quanto mais dialógico, quanto mais a gente conseguir conversar, melhor, tá bom? Eu vou aqui apresentar, vou compartilhar minha tela agora para a gente poder já começar a nossa discussão e vou ficar sempre aqui de olho no nosso chat, beleza? Antes de mais nada, olha, eu já quero enviar aí no chat 2 materiais que eu vou comentar agora com vocês na sequência. Então, só um minutinho, prontinho, já vai entrar aí para vocês. Quando o Ivor me convidou para participar dessa atividade, foi justamente numa discussão sobre inteligência interartificial que ele participou e ele achou que seria uma boa a gente trazer esse debate aqui para os colegas, né? Acho que a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é que raios é isso de inteligência interartificial. Daqui a pouquinho a gente já vai conceituar um pouco melhor isso, para a gente ver que não tem nenhuma coisa paranormal aqui, muito pelo contrário, nós vamos falar de competências que são eminentemente humanas. Para a gente entrar um pouquinho nesse espírito da inteligência interartificial, eu já quero começar a propor esses 2 materiais, são 2 materiais até bem recentes sobre esse assunto. Um é o livro Human plus Machine, que vai falar justamente de como que o trabalho vai ser reimaginado na era da inteligência artificial, e outro, um artigo bem mais recente, de agosto desse ano, da Harvard Business Review, cujo título já dá bastante o tom aqui da nossa atividade, que é O Segredo da Inteligência Artificial são as pessoas. Então, são 2 referências principais que eu vou utilizar aqui na discussão. Ao longo da nossa atividade, eu também vou passar alguns outros materiais, se vocês quiserem, eventualmente, ter um olhar um pouquinho mais aprofundado para essas questões. Queridos, para a gente começar, então, eu queria apresentar para vocês o Blue. Eu vou interromper aqui momentaneamente o compartilhamento e gostaria de convidá-los a conhecerem o Blue. Quem é o Blue? Vocês, não sei se alguns de vocês já conhecem, provavelmente, mas o Blue é um personagem bastante interessante e que pode suscitar um debate, que é justamente o que eu quero provocar com vocês. Bom, o Blue é um robô da Universidade de Berkeley que tem algumas atividades que ele faz que são bastante interessantes. Ele é programável, né? Então ele aprende com gestos, com a experiência, e ele pode tanto ser utilizado, vou até tirar o somzinho um pouquinho aqui, ele pode tanto ser utilizado para tarefas domésticas quanto para tarefas industriais. Vejam vocês que ele vai reagindo ao toque, né? Ele vai, inclusive, realizando operações que são bastante complexas, como
pegar, por exemplo, um parafuso, colocar no lugar. Então, ele vai aprendendo tanto com a orientação de um operador, quanto com os gestos, até para fazer operações que são com um certo grau de detalhamento e de sutileza. Ele, inclusive, limpa o café quando ele suja, coisa que muitos humanos, às vezes, não fazem, né? Mas por que eu trouxe aqui, acho que já deu para conhecer um pouquinho o Blue, por que eu trouxe essa discussão, pessoal? O Blue é, talvez, uma dos símbolos que a gente mais tem de avanço de uma inteligência chamada inteligência artificial, né, que é um robô, uma máquina, realizando ali atividades que antes eram eminentemente humanas. E é nesse sentido que eu quero provocar a discussão com vocês. Temos hoje a ciência, principalmente a ciência da computação, de processamento de dados e outras ciências ligadas, né, ao desenvolvimento das inteligências artificiais, e temos um contexto brasileiro de muitas desigualdades. Eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa realizada pela Google com a McKinsey sobre o índice de proficiência digital dos brasileiros, e esses dados servem apenas para a gente ver um pouquinho o contexto de alcance do digital no Brasil. 7 em cada 10 brasileiros estão conectados, a grande maioria, principalmente utilizando smartphones. Os brasileiros gastam, em média, 9 horas por dia na internet, e 7 em cada 10 brasileiros estão em alguma rede social, 45% acima da média. Ou seja, a despeito de todas as desigualdades que nós sabemos que existem no Brasil, e nós não estamos desconsiderando essas desigualdades, né? Evidentemente, esse acesso ao digital é muito diferente por região, é muito diferente por diferentes faixas sociais, por diferentes faixas etárias, mas o fato é que o Brasil está conectado, principalmente por dispositivos móveis, né? Bom, afinal, estamos falando de digital, estamos falando de inteligência artificial. O que seria inteligência interartificial? A inteligência interartificial nada mais é do que a capacidade que o ser humano pode desenvolver, não apenas para entender as potencialidades da inteligência artificial, da robótica, da ciência, da computação e dos dados, mas também se proteger delas, além de fazer parcerias com elas. Ou seja, não basta eu dominar, né, mas eu entender quais são as suas potencialidades e eu chegar num nível de criação a partir, entre aspas, de uma parceria com essas ditas inteligências. Então, conhecer as potencialidades, a nossa premissa é que conhecer essas potencialidades pode ampliar a capacidade do ser humano de pensar de forma criativa, utilizando algumas ferramentas, alguns recursos da inteligência artificial. Vamos ver se isso faz sentido ou se, eventualmente, a gente pode ter um olhar crítico para essa definição. Pessoal, a gente já definiu o que é inteligência interartificial, que é a nossa capacidade de se relacionar com a inteligência artificial, e precisamos avançar um pouquinho aqui de entendermos o que estamos chamando de inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo muito amplo hoje, envolvendo não apenas, como eu disse, ciência da computação, ciência dos dados, machine learning, mas uma série de outras áreas de tecnologia digital. Aqui são só alguns exemplos, né? Deep learning, redes neurais e tantas outras, os chatbots, que já são tão comuns de responderem, né, em certos atendimentos para a gente, mas aqui nós temos uma gama bem grande de atividades e de áreas de atuação em que a inteligência artificial já existe e cobre, né? Para não ficar uma coisa tão difícil, tão abstrata, a gente sabe que já existem muitos serviços que utilizam inteligência artificial e que fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui são só alguns exemplos de empresas, de serviços que são baseados praticamente na prestação de serviços por inteligência
artificial. Né? Você vai falar, mas espera aí, o Uber tem motoristas, né, e clientes que são humanos, é verdade, mas toda a base do serviço da Uber está ancorada em inteligência artificial. Outros casos a gente já ouviu falar, né, de forma mais clara, como Netflix, por exemplo. O Netflix usa algoritmos para dizer, né, para sugerir novas séries, novos filmes, inclusive para produzir novas séries e novos filmes. Pessoal, por enquanto nós estamos aqui apenas trazendo fatos, não fazendo nenhum juízo de valor. Daqui a pouquinho a gente vai discutir esses efeitos, né, do uso dessas tecnologias. E aqui deste lado, nós temos uma projeção de futura trajetória de uso da inteligência artificial em vários outros campos. E vejam vocês, você já tem ali, né, serviços financeiros, de comunicação, por exemplo, as fintechs, como a Nubank, e outros serviços, mas você vai vendo que tem serviços de saúde, que tem serviços de educação e tantos outros serviços aqui já fazendo uso da inteligência artificial, né? Repito, daqui a pouquinho a gente problematiza tudo isso. Bom, pessoal, para a gente falar dos efeitos, né, da inteligência artificial na nossa vida, eu quis trazer um pouquinho essas dimensões do que hoje, né, do que hoje mais se fala em termos de impactos da inteligência artificial. Nós temos diferentes tipos de inteligências, entre aspas, e aqui eu já quero trazer uma primeira problematização. Eu trouxe esse conceito, né, que define a inteligência artificial como um conjunto de tecnologias avançadas que permite que as máquinas aprendam e compreendam a inteligência humana para imitá-la e agir de acordo. E quero já dizer que eu vejo problemas nessa definição. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu acho que essa definição ela é pobre, tá? Mas esse campo da inteligência artificial hoje tem como principal mote o que a gente chama de machine learning, né? Que é a máquina aprender, né? Um aprendizado de máquina, que pode ser supervisionado, ou seja, pode ser a partir de orientações e inputs que eu vou dando para a máquina, como é o caso ali do Blue, né? O Blue, o operador pode ir ensinando o Blue a fazer certas ações, mas também um aprendizado não supervisionado, como se a partir de uma iniciativa própria a máquina pudesse aprender, aprender mesmo com base em padrões dos dados e de comportamentos. Então, hoje a gente divide a inteligência artificial e principalmente machine learning entre um aprendizado supervisionado e um aprendizado não supervisionado, como se o algoritmo, ou seja, o passo a passo, né, de etapas, a própria máquina pudesse aprender sem ali uma intervenção humana. Bom, pessoal, isso tudo é para a gente olhar. Eu sei que essa discussão é muito mais profunda, mas é para a gente já pensar nos impactos de tudo isso, né? Afinal, estamos falando aqui de supostos aprendizados de máquina, de robôs que fazem atividades humanas, e já tenho aqui uma problematização. Será que essas máquinas, será que essas ditas inteligências artificiais vão substituir inteligências e competências humanas? Bom, eu tenho uma visão que não é tão particular assim, é uma visão compartilhada pela maioria dos cientistas que estudam inteligência artificial, inclusive cientistas de dados e cientistas da computação. Que é o seguinte, pessoal, quando a gente está discutindo competências, né, é inegável a gente olhar para o mundo do trabalho e ver o impacto que essas tecnologias digitais têm trazido. Aqui são só alguns exemplos de matérias que sempre trazem aquela ideia de empregos do futuro versus empregos em extinção. Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar daqui a pouco esse estudo com vocês, que chama New Skills Now, que mostra justamente que 65% das crianças iniciando hoje na escola terão empregos que ainda nem existem. E quase 1 em cada 10 empregos nos países da OCDE está em risco justamente devido à automação. Então, a gente tem aqui um cenário
de muita indefinição e de muita mudança no campo do trabalho, em grande parte provocada por esses avanços tecnológicos, principalmente da tecnologia digital. E qual é a saída para tudo isso? Quer dizer, então, que as máquinas vão substituir o homem? Sim e não, tá? Eu vou explicar para vocês a minha visão e aí a gente pode discutir um pouquinho mais à frente sobre se vocês concordam ou não com essa visão. Pessoal, quando a gente está falando em futuro do trabalho, quando a gente está falando em ocupações que nem existem ainda e que cujos estudantes que hoje estão ali na escola terão que se preparar para elas, a gente precisa sair da ideia de conteúdo para a ideia de competências. Se eu não sei quais vão ser os desafios do futuro, eu preciso aprender a desenvolver competências para lidar com esses desafios. Se eu ficar preso apenas em conteúdos, né, vamos dizer que a gente aqui estamos todos na educação superior e vamos trabalhar as tecnologias de hoje. Provavelmente, em 10 anos, essas tecnologias, muitas delas já estarão defasadas. O que a gente faz? Claro que é importante a gente ensinar métodos, estratégias, técnicas, ferramentas, né, de aprendizagem, mas mais importante é termos o desenvolvimento de competências. E aqui são só 2 estudos que eu gosto muito de compartilhar com o pessoal. Um estudo do Porvir, que é um portal de inovações e educação, que vai trazer, justamente baseado nesse estudo dos Estados Unidos, sobre as competências para o século XXI. E aí, pessoal, vocês já vão entender um pouquinho por que eu acho que não há motivos para pânico quando a gente fala da relação com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai cobrir apenas uma das dimensões dessas ditas competências para o século XXI, que são as competências de uma dimensão mais cognitiva, né? E olhe lá, quer dizer, eu estou dizendo aqui, se elas substituírem, elas vão substituir apenas uma das dimensões. Mas, ainda bem, o estudo sobre competências já avançou a ponto de sabermos que, além de competências cognitivas, nós também necessitaremos, e necessitamos já, né, afinal estamos no século XXI, do desenvolvimento de outras competências, que são competências interpessoais, a minha relação com o outro, a minha relação com a sociedade, e competências intrapessoais, a minha relação comigo mesmo, o olhar para dentro, né? Vejam vocês, como eu disse, do ponto de vista cognitivo, é verdade, o machine learning já avançou bastante a ponto de simular redes neurais como se fossem ligações entre neurônios mesmo, por isso que se chamam redes neurais. Então, isso já existe, ou seja, uma capacidade muito grande de processamento de informações. Isso, de fato, a inteligência artificial já conseguiu avançar. Mas nessas outras 2 dimensões, não. Né? E talvez, acredito eu, que pouco consiga. Então, questões de empatia, de tomada de perspectiva, questões de valorização da diversidade, de negociação, por exemplo, de consciência, de autocuidado, de flexibilidade cognitiva, é muito pouco provável que a inteligência artificial consiga chegar num patamar próximo ao humano. E quando a gente fala, então, de inteligência interartificial, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos propondo é um combinado de competências que nós, seres humanos, teremos que desenvolver para lidar com essas máquinas e aproveitar o melhor delas para o desenvolvimento dessas 3 dimensões. Ou seja, a inteligência interartificial está na intersecção, na interseção entre essas 3 dimensões de competências. Para vocês, para isso não ficar tão abstrato e para a gente não achar que isso está tão distante também da nossa vida, eu trouxe aqui alguns exemplos e a primeira coisa que eu quero sempre ressaltar, pessoal, é que as inteligências artificiais, provavelmente, como eu disse, vão cobrir um dos aspectos das competências pessoais, que é a dimensão do conhecimento, mas muito pouco na dimensão das habilidades e ainda menos das atitudes. E quando nós falamos de competências,
nós estamos nomeando um conjunto de conhecimentos, mas também de habilidades e de atitudes que, por hora, apenas seres humanos conseguem ter, né? Vejam vocês como isso não está tão distante da nossa vida. Aqui nós temos um conjunto de competências, de skills, que são as mais buscadas no LinkedIn, né, mundialmente. Então, o LinkedIn, anualmente, faz um levantamento de todas as vagas de trabalho que são oferecidas ali na plataforma, e eles definem quais são as top 10 hard skills, ou seja, competências mais técnicas, que se aprende em geral no sistema de educação, e soft skills, competências socioemocionais que não necessariamente são ensinadas e desenvolvidas no ambiente educacional, né? Vejam vocês, nós temos aqui blockchain, computação em nuvem, pensamento analítico, inteligência artificial, computação científica, são hard skills que demonstram quanto que a nossa relação com as máquinas e com essas tecnologias já tem sido demandada, né? E outras, como das soft skills, como criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e inteligência emocional, que não são cobertas por essas inteligências artificiais. Ou seja, o ser humano do século XXI terá que ser um ser humano que combine esses dois conjuntos de competências, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que não esteja sendo tão assim, tão difícil, tão abstrato, né? Então, o que eu defendo e que está escrito com todas as letras nesse artigo da Harvard Business Review, por isso que eu estou trazendo para indicar aqui para a nossa discussão, é que as máquinas, elas vão realizar, talvez cada vez melhor e de forma provavelmente muito melhores que os seres humanos, tarefas repetitivas e automatizadas. Então, nessas, pessoal, provavelmente perdemos a briga. As máquinas terão capacidade de serem mais precisas e rápidas, porque máquina não cansa, máquina pode trabalhar 24/7, máquina pode repetir o quanto que ela quiser e ela não vai se cansar, né? Mas habilidades exclusivamente humanas, como criatividade, cuidado, intuição, adaptabilidade e inovação, são cada vez mais essenciais para o ser humano obter sucesso em suas trajetórias, sejam elas quais forem, né? Então, hoje, uma organização que é dita inovadora, ela precisa ser centrada no ser humano, mas fazendo uso de inteligências que são sobre-humanas, como essas que a gente acabou de comentar. Então, as organizações, elas não vão focar apenas na inteligência artificial, porque a inteligência artificial jamais conseguirá cobrir essas competências que são exclusivamente humanas. Então, vejam vocês, estamos numa discussão sobre inteligência interartificial, em que defende que, no fundo, as organizações precisam continuar focando no ser humano e tendo o sobre-humano, essas inteligências de máquina, como suporte, como meio e não como fim. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, pessoal, só para a gente avançar um pouquinho, evidentemente que há riscos, há benefícios indiscutíveis do uso da inteligência artificial nessa relação que teremos que ter com ela, mas também há riscos, né? Para a gente dar uma olhadinha nesses benefícios, a gente já tem um avanço muito grande do uso dessas inteligências, desses recursos na medicina, para aumentar a precisão de diagnóstico e predição de doenças, por exemplo. No acompanhamento e monitoramento de saúde, como é o caso aqui, eu uso, né, um relógio que vai me dando, vai fazendo um monitoramento cardíaco, dizendo o quanto que eu já realizei de atividade física, na preservação ambiental, prevendo, né, até questões ligadas a alterações climáticas, na educação, na personalização de trajetórias, né, de estudo, ou seja, o Adaptive Learning é eu combinar diferentes materiais para o meu estudante de acordo com o perfil dele, então isso já existe, até a famosa internet das coisas, que são os dispositivos em casa absolutamente conectados, né, com um certo grau
ali de previsibilidade do que de acordo com o seu perfil de uso, né? Além, claro, do uso dessas tecnologias de algoritmos para combater notícias falsas, informações falsas. Um exemplo aqui, que daqui a pouquinho eu mando também o link para vocês, que eu acho que pode ser mais bonito do uso, da combinação entre o humano e a inteligência artificial, é este case, não sei se vocês conhecem da Pinacoteca de São Paulo, em que eles criaram um projeto com a inteligência de máquina da IBM, que é chamada de Watson, a inteligência artificial, em que você vai fazendo perguntas para o dispositivo sobre determinadas obras ali, perguntas, quaisquer perguntas, e a máquina vai te entendendo e trazendo ali alguns conteúdos para você. Então, você está ali numa atividade eminentemente humana, cuja máquina nunca vai conseguir atingir, que é a questão do gosto estético, né, do entendimento da arte, mas você tem ali o suporte de uma tecnologia artificial para te ajudar a trazer mais informações sobre aquelas obras. Então, é um exemplo plausível e que foi muito badalado nos últimos anos com o IBM Watson. Gente, mas nós sabemos também dos riscos da inteligência artificial. Aqui são só alguns exemplos mais gritantes, né? Não sei se vocês também viram essas notícias, que a Microsoft criou um robozinho para ir interagindo com o pessoal nas mídias sociais, e em 24 horas o robozinho se tornou racista, homofóbico e com tantos outros disparadores ali de xingamentos e tudo mais, né? Outro caso mais recente é que o Facebook sofreu um boicote de grandes anunciantes, né? Que passaram a obrigar a empresa a olhar melhor para os seus algoritmos, porque esses algoritmos também estavam privilegiando discursos de ódio na internet. Então, o feed, isso está nesse artigo da Harvard Business Review que eu trouxe para vocês, o feed de conteúdo do Facebook, ele descobriu-se que ele é conduzido por algoritmos que priorizam conteúdos inflamatórios, né? Conteúdos de polarização. E esses algoritmos, eles promovem desinformação, violência e conteúdo incendiário. Ou seja, eles se alimentam e quanto mais eles têm esse conteúdo, mais ele vai produzir também. Então, a gente sabe que a inteligência artificial, como eu disse, ela não é fim, ela é meio. E ela vai refletir problemas que são eminentemente humanos, podendo favorecer discriminação de gênero, de etnia, cor, raça, alimentando ódio e até aumentando desigualdades e reforçando preconceitos. Veja, a tecnologia, ela é meio, né? Então, assim como com a química você consegue produzir medicamentos que salvam uma vida e uma bomba atômica, a inteligência artificial não é boa nem ruim por excelência. Ela vai refletir, vai ser o uso humano dela que vai definir se vai ser bom ou ruim, né? Bom, pessoal, para a gente ver alguns vieses também que são graves nesse sentido, 60% dos tribunais hoje nos Estados Unidos utilizam uma espécie de avaliação que é chamada de Pre-Trial Risk Assessment para definir o valor das fianças dos detidos. Então, eles vão ali seguir uma série de variáveis, né, que estão relacionadas com o cometimento de crimes para definir, a partir dali, o valor da fiança de um criminoso, de alguém que está... criminoso, entre aspas, tá, pessoal? De alguém acusado, condenado, né? Porque a gente sabe que tem problemas nos sistemas de justiça, e é por inteligência artificial, a partir de características dessas pessoas, eles definem o valor das fianças. Agora, repito, se a gente sabe que a inteligência artificial vai reproduzir desigualdades que são sociais, imaginem o risco de termos aqui um sistema definindo valor de fianças a partir de certas informações por meio da inteligência artificial, né? Então, eu vou trazer aqui, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, de um estudo da McKinsey sobre
quais são as consequências imprevistas da inteligência artificial na nossa sociedade, para os indivíduos, para as organizações e para a sociedade em geral. Só para a gente ter um exemplo aqui, quando a gente vai pensar na questão mais individual, nós temos riscos de privacidade e reputação, né? O fato de dados privados serem utilizados sem o nosso consentimento, serem vazados, né? Causando violação de informações. A gente vê, né, isso acontecendo já hoje, vários dados serem vazados, segurança física, por exemplo, você confiar numa inteligência artificial para proteger a sua casa ou num veículo autônomo e a gente ter problemas, porque máquinas podem também ter problemas, né? Um excesso de confiança em decisões inadequadas, por exemplo, dessas máquinas, fazendo até diagnósticos errados, tratamento desigual, como a gente viu aqui, reproduzindo problemas que são históricos socialmente, até questões de segurança digital mesmo, né? Distorção de dados, informações, levando a calúnias e difamações, né? Além de impactarem financeiramente na economia, como trazendo recomendações financeiras inadequadas e provocando phishing, né, que é o roubo de dados de uma forma bastante sofisticada e, a partir daí, conseguindo um volume de dados muito grande. Vocês imaginam o estrago que pode ser feito com isso, né? Bom, pessoal, tanto a ciência da computação, a sociologia, a antropologia, a administração e tantas outras ciências têm trabalhado para minimizar esses vieses. Então, hoje, quando a gente fala de inteligência interartificial, uma grande dimensão, uma grande parte do desenvolvimento dessa inteligência é olhar justamente para esses vieses que, a partir de informações sociais, as máquinas, a inteligência artificial pode provocar, né? E é nesse sentido que vem justamente, então, a grande pergunta. Ok, nesse cenário tão caótico de um volume gigantesco de informações, de uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada, mas de uma sociedade que ainda precisa ter avanços que são fundamentais, como é, então, que a gente desenvolve competências para lidar com tudo isso? E, nesse sentido, eu gostaria de trazer o conceito de fluência digital, né? A fluência digital e a inteligência interartificial são irmãs gêmeas. Elas são absolutamente interligadas. E a fluência digital e a inteligência interartificial não tem a ver apenas com o conhecimento que eu tenho para manusear essas tecnologias. Aqui é um ponto que eu acho que é o mais importante aqui da nossa discussão. Existe uma dimensão que é fundamental, que é técnico-operacional, ou seja, dotar as pessoas de desenvolvimento para elas saberem manusear essas tecnologias, essas ferramentas, isso é fundamental, mas há uma outra dimensão muito pouco explorada e com a qual nós estamos mais sofrendo ultimamente, que é a chamada informacional, que é o uso integrado que eu vou fazer desses recursos, dessas ferramentas, para atingir objetivos que são sociais, para avaliar o que é bom e o que é ruim do que tem sido produzido, né? Inclusive para saber avaliar a validade e a segurança dessas informações e dessas tecnologias, né? Para que justamente tenhamos autonomia para usarmos essas tecnologias, essas ferramentas para o bem da sociedade, para o atingimento dos objetivos que são eminentemente humanos. Ou seja, não basta aprender a mexer na tecnologia, eu preciso desenvolver competências para curadoria, para avaliação de informações, situações, para validação, validade e segurança e para pensamento autônomo com o apoio dessas tecnologias. Um exemplo mais cabal é o adolescente, o jovem, e não tão jovens, tem muitas pessoas na idade mais madura que se identificam com isso. Eu tenho muitos estudantes, né, na disciplina que eu ministro que sabem muito manusear tecnologias, que são os grandes usuários de mídias sociais.
mas só. Eles não sabem muito avaliar, distinguir, diferenciar entre aquilo que eles estão analisando. Eles pouco desenvolveram competências de pesquisa, de curadoria, né? Então, como é que você vai, nesse turbilhão de informações, saber diferenciar? E aqui é onde a educação tem um grande papel. É por isso que as escolas nunca vão desaparecer, apesar do grande avanço das tecnologias de produção de conteúdo. O YouTube vai continuar existindo, mas as escolas também, porque a escola é o lugar por excelência em que o estudante consegue desenvolver essas competências com o apoio dos professores e por meio de um trabalho colaborativo, né? Então, pessoal, pensando, para a gente finalizar aqui a nossa discussão, eu gostaria só de mostrar em que pé nós estamos, então. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material que é o Índice de Maturidade Digital dos Brasileiros, uma pesquisa realizada pela Google e pela McKinsey, que vai justamente medir, mensurar essas dimensões. E eles mensuram essas dimensões de uma inteligência, de uma fluência digital e de uma inteligência interartificial em 5 dimensões: a do acesso, do uso, da segurança, do desenvolvimento de uma cultura digital e de criação. Tá? Só para a gente ter uma ideia, numa escala que vai de 0 a 5, nós brasileiros estamos com uma média 3, que não é tão ruim, mas também não é top, não é tão boa, né? Só para vocês verem aqui como que isso se diferencia nessas 5 dimensões, daqui a pouquinho eu mando para vocês o relatório completo. No acesso, né, no manuseio de hardwares, de softwares, do uso de internet, de navegadores, a gente até que está melhor, 3,5. Realização de transações online, a busca de informações, a gente também tem segurança, algum nível de conhecimento, de proteção social, a gente já tem desenvolvido, apesar dessas desigualdades, né, de sociais, de gênero, por idade, mas quando a gente vai avançando aqui para o desenvolvimento de uma cultura digital, que vai explorar a solução de problemas, que vai explorar competências mais ligadas à criatividade e, principalmente, criar, né? Inovar a partir desses conhecimentos, aí a gente vai vendo que a nossa fluência digital já é um pouquinho menos desenvolvida do que nós gostaríamos, né? Então, a mensagem que eu gostaria aqui de trazer é que o que nós precisamos fazer para lidar com essas tecnologias digitais é não apenas avançar naquela dimensão técnico-operacional, mas principalmente no desenvolvimento de competências que são e sempre serão eminentemente humanas, né? Aquelas competências que são interpessoais, intrapessoais, cognitivas, evidentemente, mas no sentido de utilizarmos essas tecnologias que vão avançar muito como um meio para desenvolvimento social e desenvolvimento humano. Eu vou deixar depois aqui alguns desses materiais, que são matérias em que eu participei, trazendo algumas dicas, inclusive neste momento, né, de pandemia que nós estamos vivendo, e que nós estamos estressando, né, chegando no limite do uso de algumas dessas tecnologias, para que isso fique mais palpável, mais operacional, né, no nosso dia a dia. Queridos, era isso que eu gostaria de trazer aqui para esquentar o nosso debate e gostaria de passar agora a bola para vocês, para que a gente possa discutir, problematizar e, se eventualmente vocês quiserem, que a gente aprofunde algumas dessas discussões. Lá, Danilo, muito obrigado aí pela apresentação aí, por trazer aí o conhecimento. O Danilo, ele é expert aí nessa parte tecnológica, de estar antenado em tudo que acontece aí. Se vocês precisarem de algum programinha para alguma coisa, o Danilo é a pessoa indicada para vocês saberem e entenderem. E eu acho que você, eu acho que você também trouxe. Oi? Pode falar, desculpa, tá dando um delay, interrompi. Tá. E eu acho também que você trouxe reflexões interessantes aí sobre essa inteligência artificial, e a gente também tem muita preocupação, acho que todos nós, né, temos preocupação, né, com como isso está avançando, né, e como isso assusta, né, e eu acho que você falou
que não basta, acho que há uma frase assim que acho que marcou assim, não basta a gente conhecer, né, a ferramenta hoje em dia, a gente também precisa ter uma autonomia, saber interpretar, ter essa questão humana, né? A gente tem que ter um controle maior. Então, Criar, né? criar é um desafio ainda muito maior. Pode falar, desculpe. Oi, Ivor, eu só ia aqui fazer uma piadinha, né? Porque eu sou sociólogo, né? Minha formação é em sociologia. Sou apaixonado por outras duas áreas, que são a educação e a tecnologia. E eu sempre ouvi muito, né? Na minha história profissional, o pessoal falando: nossa, para um sociólogo você é muito tecnológico, né? Porque eu acredito justamente que essas coisas hoje não tem como serem separadas, né? Eu fui justamente estudar inteligência artificial não só porque eu gosto de fato, a minha casa é conectada, eu tenho a Alexa lá da Amazon, tenho o Wearables, mas eu gosto principalmente de ver quais são as potencialidades, nunca desprezando essas competências que são humanas, né? Eu ministro uma disciplina que é um laboratório de aprendizagem. No fundo, o que a gente está falando sempre são de competências humanas ainda, né? Mas é isso, queridos. Estou aqui para a gente discutir. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, em relação ao webinário, não houve nenhuma questão aqui apontada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio, o vídeo. Se não quiser abrir o vídeo, só o áudio, né? Pode conversar com a gente, realizar e elaborar, né, a pergunta. Exato. Fiquem à vontade. Deixa eu fazer, então, uma pergunta bem capciosa aqui, para polemizar. Alguém acha que a inteligência artificial, a tecnologia digital, é mais maléfica, prejudicial do que benéfica, pessoal? Alguém não consegue ver tanto esses benefícios? Alguém discorda desse tipo? Alguém acha tudo isso uma pataquada? Assim, estamos falando de forma bem honesta, sem juízo de valor. Alguém tem dúvidas sobre esses benefícios ou acha que os riscos são maiores que os benefícios? Quem gostaria aqui de contribuir? O que você acha, Ivor? Vou te jogar essa bombinha enquanto o Paulo responde aqui. Eu acho que em termos de benefício há muito. Uma coisa que me veio à cabeça aqui, Danilo, foi o exemplo que você deu do Uber. Ele, em termos de aproveitamento de grandes cidades, né, em termos de transporte, o tanto que melhorou, né, essa logística, né, de transporte e até em termos de redução de custos também, apesar que tem também questão trabalhistas, aí tem o outro lado aí por trás de tudo isso, né. A gente vê que há grandes benefícios, mas por outro lado, uma das preocupações, até quando você colocou a questão da sua formação em sociologia, eu acho que o que assusta também é essa questão do trabalho, né? As mudanças são muito rápidas, né? E você desenvolver essas competências de uma forma muito dinâmica. A competência, eu acho que também vai chegar um momento que a competência às vezes pode não ser suficiente, né, para você conseguir, né, uma inserção no mercado de trabalho, como que você vai trabalhar. Eu acho que até as próprias universidades estão mudando bastante, né, em termos de, com essas TICs, né, a sua forma, até a nosso webinar anterior era sobre isso, sobre o ensino híbrido, né, o tanto de formas que você pode também estar trabalhando, mas também você vai reduzindo, né, a figura humana, né, elas acabam fazendo muito esse trabalho repetitivo, né, e a figura humana, talvez acho que é um pouco mais esse medo, né, de como nós vamos estar, né, diante de tudo isso. E para além da questão trabalhista, né, que é um ponto fundamental, que eu acho que você tocou bem, Ivor, tem uma questão de qualidade do serviço ainda, né? Vou dar até um exemplo da Uber, que eu sempre fui muito usuário, moro em São Paulo, uma cidade que com grandes deslocamentos, sempre utilizei muito a Uber. Agora, na pandemia, eu tenho utilizado muito para entrega de comida. E é maluco demais, porque eles usam algoritmos que não conseguem te atender, né? Você escreve lá o seu problema, eles dão o bot deles ali, o robozinho deles, dão uma resposta absolutamente padronizada que não te atende. Aí você responde lá, mas não é isso o caso. E dali a pouco vem a mesma resposta
absolutamente padronizada também, que eles devem enviar para milhões de pessoas. Então, é muito maluco isso, né? Quando você vai conversar, às vezes, com atendimento, você mal sabe que pode estar sendo um bot ali te atendendo, e só depois que você vai percebendo pelo tipo de resposta que é algo muito padronizado. Então, logo eu jogo ali falar com um atendente, né? É para ele te entender, porque ele não... esse aprendizado de máquina, ainda que já tenha, em termos de Big Data, milhões de inputs ali, ele não consegue ter a sutileza humana, né? E aí a Mara trouxe um ponto aqui, que eu acho bem interessante também, é o uso excessivo, né? Que muitas pessoas fazem. E aqui, gente, às vezes a gente tende a criticar, né? Muitos os adolescentes, as crianças, os jovens, mas há muitos adultos, tá? Há muitos idosos, inclusive, que têm gasto muitas horas nos aplicativos, né? Quando você vai ver, você entra num loop infinito ali, e no caso dos dispositivos móveis, nós temos outras implicações que, além do tempo gasto, né, e de toda a questão de polarização das mídias sociais, de achar que sempre a grama do vizinho é mais verde, que o outro está sempre mais feliz que você tem efeitos físicos, né? Além, claro, de muitas horas sentados no computador ou utilizando o celular, vai te trazendo, né, problemas ali de ordem, até mesmo de postura corporal, de sedentarismo. Você tem a emissão de luzes, como é o caso da luz azul, né, da famosa luz azul, de dispositivos de tela, como computador, celular, que eles inibem processos naturais, como é a produção da serotonina, da melatonina, desculpa, o hormônio do sono. Então, vejam como isso tudo, a nossa relação com essas tecnologias, como ela ainda é muito recente, a gente ainda não achou um ponto de equilíbrio, né? Isso é fundamental. Nós vamos ter que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? E isso, por isso que aquelas outras dimensões do índice de maturidade digital são tão fundamentais e a gente ainda tem um caminho ali para percorrer. Com certeza. O que mais, galera? Se alguém tiver mais... Amor? Eu? Opa! Tô na fila, Gisele. Fala aí, Lohane. Eu falo. Pode falar, Gisele e Lohane. Vou colocar aqui na sequência. Danilo, engraçado a gente falar sobre esse assunto, né? Até um pouco antes da pandemia, eu li muitos artigos, né? Eu sou espírita, inclusive, eu estudei muito sobre essa questão de quanto tempo a gente passa na rede social e a gente se privava um pouco da convivência familiar, né? O fato da gente ir, talvez, num restaurante, numa lanchonete, as pessoas darem mais atenção aos aparelhos do que a conversa em si. Então, assim, e aí, de repente, a gente se vê forçado, né, a passar mais tempo, né, utilizando essa tecnologia justamente para suprir necessidade de trabalho e outras coisas que surgiram com a pandemia, né? Mas é muito interessante. O meu filho, ele tem 16 anos, ele sabe mexer com tecnologia muito mais que eu, assim, coisas assim de configuração, coisas assim que precisam. Eu vejo que eles têm muito assim mais facilidade para aprender do que as pessoas que são assim da década de 80, igual eu, ou até um pouquinho mais para trás. E também vejo, a minha avó esses dias agora fez um WhatsApp, né? Porque é uma tecnologia que auxilia a gente ter um contato maior nesse momento, né? E aí é totalmente assim, é como se a gente tivesse pulado uma etapa, sei lá, e é uma sensação muito estranha, né? Porque de repente a gente tinha esse tempo maçante, porém a gente também desvalorizava esse tempo mais pessoal e íntimo que a gente tinha com as pessoas. Então, assim, é muito complexo agora que a gente está vivendo, né? Só Deus sabe se a gente vai conseguir trocar esse pneu e como vai ser o final desse pneu aí que a gente vai trocar com o carro andando. Obrigada. Obrigado, Gisele. E a pandemia, o que ela fez foi acelerar alguns desses processos, né? No fundo, a gente já tinha muitas dessas tecnologias, alguns de nós, inclusive,
não vou dizer com uma certa resistência, mas com uma certa dificuldade, e de repente nos vimos todos ali sendo empurrados para essa telinha aqui e passando muito tempo, né? E aí você tem, como você mesmo colocou, várias implicações. Você tem a ausência de movimentação, você tem uma certa diminuição de uma comunicação não verbal, né? Quando você está no presencial, você tem toque, você tem outros gestos que você pode utilizar para se comunicar, que no online já fica mais complicado, e você se vê, né? Por exemplo, eu estou aqui o tempo todo me vendo também. Então, até isso vai influenciar muito do ponto de vista socioemocional, né? Quer dizer, é o tempo todo nós conversando aqui com pessoas que estão do outro lado, cada um com os seus desafios, todos nós equilibrando pratos, né? E sendo obrigados a utilizar muito mais do que no normal essas tecnologias, né? Muito bom, Gisele, obrigado aí pela contribuição. Temos a Lohane. Então, eu queria que o professor conversasse um pouco a respeito desse preconceito que nós temos em relação à inteligência artificial, que eu mesmo cresci assistindo filme de inteligência artificial conquistando a humanidade, dominando tudo, e hoje em dia eu falo com minha Alexia que toda vez que eu peço alguma coisa para ela, eu peço por favor, porque se um dia ela tomar consciência e conquistar o mundo assim, ela vai lembrar que eu era educada, né? Você sabe que você me trouxe uma coisa muito interessante, que eu adoro a Alexa, também tenho aqui, né? E agora a Amazon informou que a Alexa vai começar a nos dar sugestões, quase ordens, né? Com base nos padrões do nosso comportamento. Então, se, por exemplo, você vai dormir certo horário, aí você fala boa noite para a Alexa, vai dar 10 horas da noite, ela vai te falar, não está na hora de dormir, amiguinho, né? Você está passando do seu horário. O meu relógio, por exemplo, né? Ele me avisa se os meus batimentos estão acima da média, se eu fico por um tempo ali em repouso e eu tenho algum pico de batimentos. Então, vejam vocês que coisa maluca. Outro dia, ele avisou que eu estava com batimento muito alto e eu comecei a ficar preocupado. Falei, bom, vou morrer, né? Vou ter um ataque do coração porque estava muito alto, muito acima da média. Fui ao médico, ao cardiologista, o cardiologista falou, olha, não é nenhum problema de coração. Provavelmente ele está te avisando que você vai ficar doente. E dito e feito. Um dia depois eu estava de cama com uma gripe fortíssima. Ou seja, eu não sei se é bom eu saber o relógio me avisar que eu vou ficar doente, né? Ou que você vai ter propensão a certas doenças. É uma coisa que já existe, né? Por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que eu acho desses wearables é justamente na questão da saúde, não só para idosos, mas principalmente detecção de queda, né? Se o idoso cai e ele não se levanta, ele já liga, avisa alguns dos contatos ali de emergência. Então, são fatores muito positivos, mas, evidentemente, como eu digo, essas tecnologias se alimentam, ou seja, ela precisa dos meus dados, né, para ela ir, entre aspas, aprendendo. E é nesse sentido que eu acho que ela vai potencializar tragédias que são sociais, né? Como a gente já falou aqui, questão do racismo, né? Questões de desigualdade. Vejam, pessoal, a gente estava falando de acesso. Quantos são os brasileiros que, de fato, têm acesso a essas tecnologias? E como vai ser o aumento do fosso entre quem tem e quem não tem? A gente está vivendo uma pandemia em que temos estudantes que conseguem, no máximo, acompanhar as aulas por rádio, porque eles sequer têm dispositivos para acompanhar online, né? Então, eu acho que não vai ser uma tragédia, mas ela pode favorecer essas desigualdades, aumentar o fosso entre quem tem acesso e quem não tem, né? Não sei se alguém mais gostaria. Está quente aqui a discussão, hein? Eu de novo. Eu queria sugerir, eu não sei se alguém já assistiu, mas eu estava assistindo outro dia na Netflix um documentário que chama O Dilema das Redes. Muito interessante. Quem não assistiu ainda, é muito legal. Eu sugiro assistir. Eu gostei bastante. Fantástico. O Dilema das Redes é fantástico. É bem recente, né? Ele vai. Vou dizer para o pessoal, gente, ele vai para o limite, né? Ele vai ali. Tem umas situações que são bem limites, mas que podem ajudar muito a gente compreender essas potencialidades, seja do lado do risco, seja do lado ali dos benefícios, né?
Obrigado pela sugestão. O que mais, pessoal? Danilo, papo bom aí, conversa boa, passa rápido o tempo. Posso falar só mais um pouquinho? Vamos lá. Claro. O Jonathan está aqui assistindo ao meu lado e ele perguntou ao professor Danilo, no seu ponto de vista, qual que é o limite da inteligência artificial? Olha, é uma boa pergunta, né? Eu acho que nós teremos uma boa autonomia das inteligências artificiais a ponto de elas comandarem parte das nossas vidas. Eu acho que o que está mais próximo disso são os carros autônomos, né? Que veja, a Uber, que usa muito o serviço humano, é uma das grandes desenvolvedoras de carro autônomo. E aí a gente entra na questão trabalhista. Daqui a pouco nós não teremos seres humanos dirigindo aqueles carros, ou poucos, pelo menos, né? Então, eu acho que em grande parte da nossa vida nós teremos situações em que algumas das atividades que seriam mais repetitivas, ou menos prazerosas, ou mais operacionais, fatalmente as inteligências artificiais vão sobrepor, né, as operações humanas. Mas eu não acredito nesse controle das inteligências, né? Eu, por exemplo, eu acho que na questão da saúde, na questão da educação, como eu coloquei ali, de trazendo predições e personalização, elas vão ser muito fortes. Mas eu acho que sempre do lado de um ser humano, né? O que a gente vai precisar é aprender até onde o ser humano vai poder ir, até onde a máquina vai cumprir. Eu acho que em termos de ocupações, isso que vai ser mais difícil para a gente. Nós estamos falando de nossa geração aqui já viver quase 100. Vocês imaginam os nossos filhos e netos, né? Nós teremos várias carreiras profissionais, com ocupações sendo criadas e sendo extinguidas ao longo dessas carreiras, né? Eu acho que esse desenvolvimento das competências para lidar com essas inteligências que mais me preocupam. Acho que não chega num ponto de desenvolverem capacidades interpessoais e intrapessoais, mas vão chegar num ponto de tirarem muitas das tarefas operacionais da gente. Por exemplo, eu tenho uma cafeteira aqui que pelo celular eu programo e amanhã às 8 da manhã ela já vai ter o meu café, mas talvez ela não vai saber em que ponto do café que eu gosto, não vai saber algumas nuances, né, que só eu, ser humano, vou conseguir construir. Não sei se eu consegui te responder, querida. A Lorraine está dizendo que, na dúvida, vai continuar falando por favor e obrigada para Alexa. Muito bom. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Nós já passamos aí, Danilo, 7 minutos. Poxa, conversa boa, passa rápido. Gente, eu só queria finalizar indicando, já que então vocês trouxeram o dilema das redes, eu queria só indicar essa aqui, Ivora, eu prometo que eu fico quieto, que é essa série também da Netflix que eu vou mostrar para vocês, Explicando a Mente, que eu acho que ela vai mostrar bastante sobre essa questão, né, da inteligência artificial, ajudando a compreender um pouquinho a nossa mente, né? Ajudando aqui, dando subsídios para que nós nos entendamos mais, para que nós nos compreendamos mais. Fica aqui essa sugestão também. E eu quero terminar com uma outra sugestão. Eu vou mostrar aqui para vocês de uma outra série sobre inteligência artificial, que é do YouTube. Eu não sei se vocês conhecem, o YouTube tem uma série que chama AI. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Do original do YouTube, que é muito interessante também. Vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar essa guia, só para vocês verem que foi muito badalada essa série. Ela chama AI e ela está completamente gratuita no YouTube, tá bom? A Era da Inteligência Artificial. Então, eles também discutem o que é justamente esse limite, o que é longe demais quando a gente está discutindo inteligência artificial. Tá bom? Obrigado pela oportunidade.
Fiquei muito feliz de estar com vocês essa noite discutindo esses assuntos tão malucos, né? E tão ricos. Obrigado, Ivor. Obrigado a todos. Valeu, obrigado, Danilo. Nós que agradecemos aí seu tempo, disponibilidade aí, trazendo assuntos quentíssimos aí para a gente ir pensando, refletindo, né? Acho que esse aí é o grande lance aí. Obrigado aí, mais uma vez. E vou encerrar a gravação. Obrigado, gente.